Sabe o que a vida quer de nós? Coragem. Coragem para ser a nossa melhor versão, coragem para arriscar, coragem para assumir as nossas escolhas, coragem para encarar as decisões mais difíceis de frente, coragem para sermos aquilo que nós sonhamos em ser, sem abrir mão do que a gente deseja por insegurança do desdobramento disso. Até porque, gente, se nós errarmos e se nós falharmos, a certeza que nós temos é que nós tentamos. Mas e se nós não fizermos? Como vai ser o desdobramento disso? O máximo que vai acontecer é a certeza de que nós somos covardes e não tentamos aquilo ali com a possibilidade de poder conseguir. Imagina se a chance não fosse 50-50. Ou seja, tem a chance de dar tudo certo e a chance de dar tudo errado na mesmíssima proporção. Eu falo que enquanto tem 1% de chance de viver, você não tá morto. E quem quase morreu também tá vivo. Então a vida é muito sobre isso. O que eu queria trazer para vocês hoje é que quando nós estamos vivendo uma vida direcionada pelo Senhor, nós temos condições de enfrentar as maiores e as menores dificuldades com muita coragem. E não só coragem, mas resiliência e fé. Eu falo que termos fé em que existe um Deus fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem é uma das maiores virtudes e bênçãos que nós podemos ter e desfrutar. Então, eu estava pensando sobre esse vídeo de hoje e eu falei, olha, eu quero trazer algo muito especial e do fundo do meu coração, porque as decisões mais desafiadoras que eu tomei nesse ano, que foram as que se desdobraram em maior êxito, foram justamente as que envolveram mais coragem e as que eu não tinha a menor certeza do que seria no final. E talvez eu tenha tomado esse ano a decisão mais desafiadora da minha vida inteira, em que o desdobramento seria perder tudo ou ter aquilo que era meu por direito, sabe? E isso encheu meu coração da certeza de que se nós suportarmos as dificuldades, as adversidades, as tentativas ali, né, de nos massacrarem que as pessoas têm, a gente chega onde a gente quiser. E eu lembro que uma frase que eu ouvi foi que eu consegui conquistar o respeito das pessoas por ser resiliente, por ter insistido naquilo que eu acreditava merecer. E de fato, né, era o que deveria ser feito. Enfim, independente das proporções, eu falo que ter sido forte, ter lutado até o último minuto foi muito importante pra mim. E o que eu queria trazer pra vocês é justamente isso. Por mais difícil que esteja, quando vocês treinam a mente de vocês pra contemplar o resultado final, as coisas entendem esse seu recado. O mundo entende esse seu recado. E eu falo que ter dentro de nós a força e a certeza de que vai dar certo no final é o que mantém a gente de cabeça erguida, independente do quanto as pessoas tentam nos desanimar, nos tirar da rota, nos fazer desistir, porque é a realidade, né? Muitas pessoas não querem que a gente vença, muitas pessoas têm um lugar de egoísmo muito grande, muitas pessoas pensam só nelas mesmas e elas querem ser felizes a qualquer custo, independente do que isso gere em você. E eu consegui, sabe, mudar alguns padrões e, enfim, conseguir fazer aquilo que eu realmente acreditava que deveria ser feito. Então, se hoje existe algo na sua vida que tá consumindo sua energia, que tá te desgastando, que tá te colocando num lugar de extremo desespero, que tá realmente drenando ali a sua energia no momento em que você tá insistindo, que você tá lutando. E eu falo que é quase lutar pela vida, né? Quando a gente tá ali no finalmente, ali num caos generalizado, que a gente sente, assim, que a nossa força tá esvaindo, que a gente fala, não, eu não consigo mais lutar, eu realmente vou desistir, mas aí vem aquela pontinha de força, assim, dentro de nós e a gente fala, eu vou, e aí a gente levanta a cabeça e a gente tenta de novo. Mas isso é o que nos divide entre antes e depois, esses momentos são os pontos de inflexões da vida que nos constroem de novo, sabe? Eu falo que a vida é sobre essa eterna construção, em que a gente conhece inúmeras versões nossas e normalmente a versão anterior a gente achava que não daria conta do que ela superou e a nossa versão nova tá muito mais forte, resiliente, preparada. E não só isso, gente, eu falo que a nossa maior virtude, e eu acredito que o motivo da felicidade humana está em servir, está em cooperar com outras pessoas, está em dar a mão para outras e conduzirem ela a um caminho de êxito se você viveu e trazerem, né, as nossas experiências
trazer as nossas experiências à tona, porque essas experiências, elas não são em vão. Eu falo que nenhuma vivência é para testar a nossa força até o último minuto, muito pelo contrário, as nossas vivências e os desdobramentos disso são para nos fortalecer e nos fazer transbordar. Então, eu creio definitivamente que existe um propósito muito grande em todos os desafios que a gente vive. E eu sou uma pessoa que eu amo compartilhar esses aprendizados, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que isso faz parte, assim, da minha essência, da minha existência, e não só da minha existência, mas do meu motivo de existir. Então, quando eu me coloquei nesse lugar, eu lembro que eu falei assim, Jesus, só me fortalece, mas eu quero estar aqui contribuindo o máximo que eu puder na vida das pessoas. E pra mim é muito importante que eu consiga fazer isso, sabe? Então, quando eu assumo esse papel, eu entendo que independente do que eu viver, isso vai se dobrar em algo que coopera pra realização do meu propósito e pra o cumprimento do meu motivo de existir. Então, eu lembro que eu falava assim, Deus, eu tô me colocando aqui como um instrumento para que o Senhor faça o que você quiser, então eu estou disponível para tudo aquilo que vier. Mas, por favor, me fortaleça e me faça todos os dias ter condição de lidar com qualquer adversidade, qualquer circunstância. Então, acredito que pessoas que se dispõem, né, predispostas ali a usufruir da oportunidade de aprendizado diante de desafios, com certeza ela vai ser mais testada, assim. E eu falo isso no lugar de que o meu time às vezes olha pra mim e fala, ui, eu não sei como que você aguenta. Eu no seu lugar não aguentaria. Algumas amigas falam comigo, ui, nossa, como que você suportou isso, essa situação, muito difícil. Eu já teria, né, dado um over aqui, eu já não teria dado conta. Enfim, né, questões às vezes emocionais, questões de saúde ali que vão acumulando. Teve uma época que eu tava com um problema de estômago muito grave, eu tava com algumas úlceras, assim, eu sentia dores muito fortes, minha avó tava no hospital. A minha mãe, logo depois, também passou por uma situação muito desafiadora familiar. E eu tava num cenário de vestibular. Enfim, gente, tava, assim, muito caótico. Eu era muito nova. E eu tava segurando tudo calado. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tava vivendo aquilo ali. Eu ia pro hospital de madrugada. Eu era super nova. Enfim, não tô me fazendo de vítima de jeito nenhum. Eu sou muito abençoada, graças a Deus. Mas, assim, foram momentos que eu fico pensando assim... Nossa, como que eu dei conta daquilo ali sozinha? E todos os dias eu vejo isso, né? Eu falo que a cada ano, assim, que eu amadureço mais, eu fico mais em silêncio. E o silêncio tem sido uma grande arma para superar os desafios, porque é o momento que eu me conecto com Jesus e eu falo, Deus, essa luta é minha e sua e eu quero que a gente vença isso juntos. E eu sei também que a grande maioria das situações, gente, da minha vida, que eu vejo como improváveis, impossíveis e muito difíceis, que envolvem realmente um toque do Senhor na vida de outra pessoa, que envolve uma providência divina que eu não consigo pagar por ela, que eu não consigo acessar ela, que realmente são situações que dependem única e exclusivamente de um milagre. Essas situações eu realmente divido com o Senhor, sabe? E nos meus momentos de intimidade com Ele eu falo, Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Então, essa fé que eu desejo pra vocês, essa mentalidade que eu desejo pra vocês nesse próximo ano, esse renovo, assim, sabe, do Senhor sobre a vida de vocês e a certeza, gente, de que quando nós nos colocamos à disposição do universo para aprendermos, evoluirmos e cooperar com os outros, Deus também derrama bênçãos sem medidas na nossa vida, assim. E eu falo que se hoje passasse, assim, o filme da minha vida num outdoor, com todas as escolhas e decisões que eu fiz mais importantes, com todos os meus dias a dias de trabalho nas minhas empresas, com toda a minha ética profissional, pessoal, assim, nas minhas escolhas diárias ali, eu realmente, assim, não teria nenhum constrangimento, porque eu acredito que tudo fez parte de um amadurecimento, de um aprendizado muito grande. Um beijo pra vocês e essa é a minha palavra de hoje.